Olá a você que nos acompanha pelas mídias sociais de nossa paróquia. Damos início neste momento ao programa Você Sabia? E continuamos com o nosso estudo, nosso aprofundamento sobre a festa do Divino Espírito Santo. Nos 3 primeiros programas vimos a história e a origem portuguesa da festa. Nos últimos 3 programas, vimos sobre a influência da doutrina filosófica e do pensamento de Joaquim de Fiore, um pensador do período da Idade Medieval do século XII. E agora damos continuidade para esse terceiro ciclo dos últimos 3 encontros que nos faltam, antes da grandiosa festa do Divino Espírito Santo no dia de Pentecostes. Hoje, então, dando continuidade à nossa programação, à nossa proposta, falamos das consequências da história portuguesa e da filosofia de Joaquim de Fiore na festa do Divino. Uma primeira consequência, que aqui inicio a minha fala sobre ela, é uma consequência eclesial, uma consequência a nível de igreja, que foi a organização da festa do Divino. Nós conhecemos muito bem as chamadas irmandades. Elas aqui, nesse ponto, elas têm então essa consequência eclesial, porque as irmandades eram uma característica do povo das Ilhas dos Açores. As irmandades marcavam a religiosidade popular e constituía a identidade desse povo aonde quer que eles fossem emigrar. Se viessem para a América, se fossem para a Índia, enfim, as irmandades que eram constituídas por ocasião da festa do Divino, que marcavam então a religiosidade e a identidade do povo das Ilhas dos Açores. Ou seja, a festa do Divino era o ponto de comunhão cultural dos vários povos que habitavam nas Ilhas dos Açores. As irmandades são ainda um indicativo do pensamento de Joaquim de Fiore até os dias atuais, porque a gente viu que o pensamento de Joaquim de Fiore falava da igualdade, e as irmandades também têm esse caráter igualitário, sem hierarquias, sobretudo hierarquias eclesiásticas. As irmandades eram o núcleo constitutivo da organização do culto em uma localidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os irmãos daquela região eram iguais em direitos e deveres. Não existia ali alguém que estivesse superior ou inferior. Pelo contrário, por causa do pensamento de Joaquim de Fiore, com o advento do tempo do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo seria para todo o ser humano, logo ninguém estaria inferior a outra pessoa. Um outro aspecto, uma outra consequência eclesial na festa do Divino, a nível de organização, é a figura do imperador, tão conhecida na festa do Divino. Era costume eleger um imperador para a festa do Divino, e os imperadores eram sobretudo crianças. Vestiam essas crianças como rei e colocavam uma coroa em suas cabeças e um cetro em suas mãos. Além da figura do imperador, é muito conhecida também na festa do Divino, e é uma outra consequência eclesial a nível de organização, é a figura do mordomo da festa do Divino. Nomeava-se, além do imperador, um mordomo que estava à disposição desse imperador.
O mordomo, ele organizava a festa do divino para o imperador, lembrando que eram escolhidas crianças como imperadores, né? Então precisava de um adulto para organizar a grandiosa festa do divino. E eram os mordomos então que coordenavam entre os membros da Irmandade a arrecadação dos donativos para os pobres e ainda o culto ao Espírito Santo. Vejam, ainda assim existia um caráter igualitário dentro das Irmandades. O mordomo era apenas um coordenador, onde os outros irmãos o tratavam com respeito. Ele estava à frente de alguns afazeres da coordenação, mas ainda assim era um irmão igual a todos os outros. Normalmente, a função dos mordomos estava realizada uma promessa, estava relacionada uma promessa realizada ou feita. Então, às vezes, escolhiam-se mordomos que queriam fazer uma promessa ao Divino Espírito. Então, eu prometo ao Divino Espírito Santo isso e aquilo. Então, eu quero agora aproveitar que eu fiz essa promessa e vou trabalhar na festa do Divino para que, se o Divino Espírito Santo quiser, realize essa promessa. Ou até mesmo o contrário, eu recebi as graças de uma promessa feita ao Divino Espírito Santo e agora então quero pagar essa promessa em prol da festa do Divino Espírito Santo, como que um agradecimento pelas graças recebidas. Então, as irmandades, o imperador, o mordomo, são consequências ali eclesiais da história portuguesa e da doutrina filosófica de Joaquim de Fiore na festa do Divino Espírito Santo a título de organização. E existem também as consequências espirituais a nível das crenças que foram herdadas pela história portuguesa e pela origem portuguesa e pela doutrina filosófica de Joaquim de Fiore. A primeira crença é a fé no Divino Espírito Santo e em seus 7 dons. Até aí é uma crença correta. Apesar da doutrina filosófica de Joaquim de Fiore ter sido condenada, essa consequência espiritual na festa do Divino Espírito Santo está corretíssima. Temos fé na pessoa do Divino Espírito Santo e em seus 7 dons. Uma outra consequência é a esperança de um novo tempo, onde todos os homens serão irmãos e o Espírito Santo será a fonte para a vida humana. Também está correto. Não existe erro nesta crença da festa do Divino, apesar de ter sofrido influência de Joaquim de Fiore. A terceira consequência espiritual é a fé, esperança, caridade. A caridade que é expressa por meio da solidariedade para com os mais necessitados, para que ricos e pobres pudessem celebrar o Espírito Santo de modo igual. Essa crença também está correta. Ela, apesar da influência do pensamento de Joaquim de Fiore, a gente vê, por exemplo, no testemunho de vida de Santa Isabel, Rainha de Portugal, a caridade que ela fazia com os próprios bens pessoais, frutos da sua realeza. Uma quarta consequência espiritual é o igualitarismo. Todos da Irmandade podem ser escolhidos para a função de imperador ou de mordomo, merecendo igual respeito quando revestido de tal função. Bem como, na festa do Divino, todos, ricos ou pobres, são chamados a festejar, a comemorar em honra ao Divino Espírito Santo. Vejam, essa crença, essa consequência espiritual, ela está parcialmente correta e parcialmente errada. Parcialmente correta quando diz que é para todos, tem o seu aspecto universal, independente do seu status social. Até aí
tudo bem, mas ela não está correta quando iguala a todos e tira as suas particularidades, tira as suas individualidades, elimina as instâncias. Ou seja, aqui há um risco que é derivado do pensamento filosófico de Joaquim de Fiore. Uma quinta consequência espiritual é a autonomia. A festa do divino não dependia da organização formal do clero, pois o culto ao Espírito Santo não dependia de intermediários. O que isso significa? Que, como Joaquim de Fiore pensava, não precisa de hierarquia eclesiástica. Logo, todas as pessoas da Irmandade poderiam fazer a festa do divino, independente do sacerdote. Bom, vamos lá. Aqui também essa crença está parcialmente correta, mas também parcialmente errada. Parcialmente correta porque a gente sabe que na nossa vida pastoral, né, que nas nossas vivências de comunidade, a gente não precisa depender do padre para tudo. Não precisa pedir ao padre, é verde ou azul, é alto ou baixo. Não. Mas a autonomia deve caminhar junto com a comunhão. Eu não posso ser autônomo se eu não estiver em comunhão. E aqui o risco é exatamente cortar essa comunhão e ser autônomo até mesmo do sacerdote, do bispo, dos sucessores dos apóstolos. Aqui temos um grande risco. Portanto, concluído o nosso programa de hoje, vimos agora as consequências espirituais que afetam, no caso, as crenças na festa do Divino Espírito Santo, que é a fé, a esperança, a caridade, essas aqui todas completamente corretas, a sua forma de manifestar a fé, mas também o igualitarismo e a autonomia. Essas últimas duas aqui temos alguns riscos se nós compreendermos da forma como a Igreja a compreende e querermos nos enveredar pelo pensamento de Joaquim de Fiore. Concluo aqui o programa de hoje e te aguardo amanhã para darmos continuidade ao programa Você Sabia? Que estamos aprofundando o estudo sobre a festa do Divino Espírito Santo. Até amanhã.